Hi, how are you doing? O meu nome é Joana Gabriele e este é mais um conteúdo para te ajudar nesse processo de entender e falar inglês fluente. E hoje vamos ver alguns verbos que são fáceis de aprender em inglês. Por que são fáceis? Porque muita gente já sabe que existem os verbos em inglês que são regulares e os verbos irregulares. Assim como no português nós também temos, tá? Verbos regulares e irregulares também. Mas no inglês, os verbos regulares são aqueles que terminam com ed no passado, certo? Os regulares, vamos lá. Regulares. Eles vão terminar com ed quando estiverem no passado, como por exemplo, o verbo trabalhar, work. No passado, fica worked, porque é regular. Por exemplo, o verbo walk, que é andar. No passado, walked. Andava. Então termina com ed. Outro exemplo, watch, que é assistir. No passado, watched. Ops. Watched. Então todos esses verbos aqui são regulares, porque no passado eles terminam com as letras ed, certo? Então, na maioria dos verbos em inglês vão terminar assim, certo? Quando estiverem no passado, porque são regulares. Agora, os verbos irregulares. Os verbos irregulares são aqueles que não terminam assim no passado. Então, eles podem literalmente ser de qualquer outra forma, diferente, como por exemplo, se, que o verbo passado, no passado, ao invés de ser seed, é so. Temos também take, que o passado, em vez de ser taked, é took. E assim por diante, ou seja, o passado vira outra coisa, vira outra palavra, não é só você acrescentar o ed. E as pessoas acham muito difícil ver esses verbos irregulares em inglês, porque se eles não têm regra, se eles fogem à regra e eles só simplesmente viram outra palavra, como é que eu vou conseguir me lembrar deles? E aí é que tá. Por isso que esses verbos são fáceis de aprender em inglês, porque eles são exemplos de verbos que é literalmente a mesma coisa, tanto no passado, quanto no presente e no particípio também, certo? Vamos ver aqui esses 4 verbos que eu trouxe e por que eles são fáceis de aprender. O verbo to let é o verbo deixar ou permitir, ok? To put é colocar, cut, cortar e hurt, machucar ou ferir, ok? Então, esses verbos aqui eles podem estar no presente. Let, put, cut, hurt. Deixo, coloco, corto, machuco ou firo, né? No passado, a mesma coisa, eles serão iguais. Então, por exemplo, se eu fizer uma frase, por exemplo, I hurt you, eu posso muito bem estar dizendo eu machuco ou eu machuquei você, certo? Da mesma forma no particípio, por exemplo, você sabe que quando a gente usa I've been, o verbo tem que vir no. Aliás, não I've been, no I've, apenas o I've, né? Que é o present perfect. O verbo deve vir após ele no particípio, certo? No particípio passado. Então, o que acontece? Os verbos mudam quando eles vão para o particípio. Os verbos não continuam os mesmos. Ele tem uma forma para o presente, uma forma para o passado e uma forma para o particípio totalmente diferente. Esses verbos aqui, adivinha? Igual, tanto no presente quanto no passado quanto no particípio. Então, por exemplo, o verbo write. Vamos ver aqui o exemplo do verbo irregular, tá? Que é write. O verbo write é o seguinte: write, presente, wrote, passado, written, particípio. Vamos ver agora, enfim. Eu ia colocar um outro exemplo de um verbo irregular, mas esse daqui já dá para exemplificar muito bem, né? O passado, aliás, o presente, o passado e o particípio.
Nessa questão aqui, por exemplo, I've written, teria que ser assim, né? No particípio aqui, no I've. Nesse caso aqui, esses verbos é da mesma forma. Então, eu poderia colocar I've let, I've put, I've cut, I've heard, da mesma forma, tá? Eles não vão ter diferença tanto no passado quanto no particípio. Então, por isso, eles são super fáceis de aprender. E sabe o que é melhor? Porque eles são muito comuns. Então, eles não são somente fáceis para aprender, mas eles também serão úteis, porque são verbos que a gente usa normalmente. Então, basta você começar a criar frases com eles, se habituar com eles, e daí com certeza você vai ser capaz de utilizá-los no seu dia a dia e é super fácil de lembrar, tá? Você só precisa lembrar de uma palavrinha e ela é super curta. Então, se você curtiu esse vídeo, comente para que eu possa saber, porque isso me ajuda muito e me siga para mais conteúdos.